Como as Escrituras instruem e formam os cristãos. Mais uma lição comentada a respeito do trimestre A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Estamos por aqui na Escola Bíblica Simplificada. Eu sou o irmão Adailson Santos, eu te desejo boas-vindas e estaremos comentando mais uma lição deste trimestre riquíssimo, e a lição de número 12, que é referente à data de 20 de março de 2022, que tem como tema As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Estaremos aqui trazendo o caráter reflexivo para a nossa vida cristã, no contexto de implicação para a nossa vida particular e pessoal, a respeito dessa temática importante que forma, que constrói e molda o nosso caráter. E eu te convido desde já a nos acompanhar até o final. Você pode curtir, compartilhar, comentar esse conteúdo para que possa também chegar até outras pessoas, para estar também desfrutando desse conteúdo e desse aprendizado. E para começarmos, estaremos iniciando trazendo aqui uma organização a respeito do Novo Testamento, digamos assim, a forma que ele é dividido. Nós temos o Novo Testamento aqui em 4 partes, que são os Evangelhos, livro histórico e também livro profético. E do que estaremos falando é da 4ª parte aqui, que é as epístolas, também chamadas e conhecidas como cartas. Então as cartas foram escritas para designar a respeito de irmãos que receberam essa mensagem a respeito de um contexto daquela época, onde até hoje fala o nosso coração de uma forma tremenda e muito forte. E nós podemos observar que as cartas, também conhecidas aí como as epístolas, elas vêm aqui divididas em paulinas e gerais. Nós podemos observar que as cartas, também conhecidas aí como epístolas, vêm aqui denominadas paulinas e gerais. Paulinas foi as que o apóstolo Paulo escreveu, e muitas delas em situação de dificuldade, em prisão, em situação adversa. Então essas cartas foram mensagens enviadas em momentos difíceis para os irmãos daquela época, para os instruir, para os formar, e também fala ao nosso coração até os dias de hoje. Nós podemos aqui tomar inicialmente as cartas paulinas, que são 13, e vão ser denominadas Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. 13 cartas paulinas, ou 13 epístolas também conhecidas. E também temos as 8 gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Essas cartas são denominadas cartas gerais, que são 8 cartas. Então nós temos aqui já uma organização a respeito do contexto das cartas e das epístolas, que foram aqui designadas e escritas para a edificação dos nossos irmãos em Cristo, principalmente no contexto da época, mas que vem falando ao nosso coração aqui de uma forma muito firme e extraordinária. E no contexto aqui nós podemos compreender, trazendo aqui para a reflexão a respeito do conteúdo que a lição traz no tema, que é instrução, formação, onde nós podemos entender aqui, 1 Coríntios 6,10, a respeito das práticas, a respeito de instrução. Nós vamos entender aqui no que é deixado: não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, ladrões, bêbados, entre outras práticas, não herdarão o reino de Deus. Então aqui vem como uma instrução para que se abstenha dessas práticas, porque aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. Podemos também aqui entender como instrução a respeito daquilo que o apóstolo Paulo vai deixar concernente ao casamento, dizendo, olha, 1 Coríntios 7,2, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma o seu próprio marido. Então, é uma observação aqui trazida a respeito do apóstolo Paulo, que cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem a seu próprio marido, para que não venham cair em fornicação. Outra observação também que vai deixar aqui na palavra do Senhor registrado, concernente àquele que está em pé, ele vai deixar a referência dizendo, olha,
aquele que está em pé, cuide para que ele não caia. Então, é um alerta, uma instrução. Também a respeito do Espírito Santo, em Efésios 4:30, vai deixar aqui para nós, não entristeçais o Espírito Santo. Colossenses 3:9 vai dizer, não mintais uns aos outros. Essa é uma advertência, uma instrução, dizendo, olha, não mintais uns aos outros. Hebreus 12, versículo 1, vai também deixar aqui como instrução concernente aqui ao contexto sobre o pecado e o embaraço, dizendo, olha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, por isso deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Então aqui uma instrução a respeito do contexto da situação que convivemos hoje no mundo, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e também do pecado que tão de perto nos rodeia. Então é um alerta, é uma instrução dada aqui para nós. Tiago capítulo 3 vai deixar também uma observação a respeito da língua, dizendo aqui, olha, um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, que contamina todo o corpo e é cheia de peçonha mortal. Então precisamos tomar cuidado com a língua, com as palavras. 1 João 2,15 fala do mundo, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Isso aqui também é uma instrução para que venhamos tomar cuidado. Então entendemos aqui nesse contexto várias observações, também como formação. Aqui em Romanos vai deixar para nós a respeito das tribulações. O que a tribulação para nós vem trazer como caráter formativo. Romanos 5, 3-5, a tribulação produz paciência, paciência a experiência, esperança. Então aqui é um caráter formativo. Também Romanos 12, 2, conversão. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui é um caráter formativo, precisamos abrir a nossa mente para o contexto bíblico que nos ensina e nos exorta para que possamos ser transformados. 1 Coríntios 12, a respeito dos dons, vai deixar que a manifestação dos dons e do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E Efésios 4:12 vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então a utilidade dos dons não é para qualquer maneira ou para qualquer coisa, mas para que seja para a edificação do corpo de Cristo. Então precisamos compreender sobre isso e entender. Gálatas também vai falar aqui do fruto do Espírito e vai deixar uma recomendação para que nós possamos vivenciar os frutos do Espírito. Aliás, andai em espírito, essa é a recomendação deixada, andai em espírito. Assim nós podemos desfrutar e conviver com o fruto do Espírito. Efésios 6:11 fala da armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Então precisamos nos revestir daquilo que a palavra do Senhor nos ordena, a armadura do Senhor. 1 Timóteo vai deixar aqui também como caráter formativo, concernente à salvação. Precisamos ler, exortar, ensinar e perseverar nessas coisas, meditando na palavra, pois nos salvaremos e também salvaremos aqueles que nos ouvem. É o que vai deixar aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, 13-16. 2 Timóteo fala da Escritura, tornar sábio para a salvação. Então nós precisamos meditar concernente aquilo que a palavra do Senhor vem trazendo como exortação e ensinamento para nós. Hebreus também vai trazer aqui como formação para a nossa vida a respeito da fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Hebreus 11 vai falar também do galardão. É necessário que nós possamos crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e que Ele é justo e fiel para nos conceder o galardão daquilo que é justo devido nós cometermos, realizarmos diante da sua presença. Em Tiago também, como caráter formativo, vai dizer a respeito das obras que a fé, se ela não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Precisamos ter as nossas obras acompanhando e justificando e, de certa forma, concretizando a nossa fé. 1 Tessalonicenses vai dizer, examinai tudo e reter o bem.
Então aqui são recomendações trazidas concernente à palavra do Senhor. Esse contexto das epístolas, das cartas, é um conteúdo muito abrangente. Temos aqui vários preceitos deixados, várias questões que nos incentiva, que nos direciona em várias áreas da nossa vida, área pessoal, área espiritual, profissional. Nós podemos compreender a respeito da área ministerial, a respeito da área social que nós temos no contexto de convivência e também na área matrimonial. Nós temos aqui inúmeros preceitos que foram aqui deixados através das cartas, inúmeras referências que o tempo aqui seria muito pequeno e curto para nós trazermos aqui à tona a respeito desse contexto, mas tem uma das passagens aqui que acredito ser muito importante e traz uma mensagem muito forte, está registrada em 1 Timóteo. Essa passagem nos vai trazer aqui de uma forma bem abrangente essa carta do apóstolo Paulo para Timóteo, alguém que foi considerado como um filho para ele, e ele vai deixar no capítulo 4 de 1 Timóteo uma observação muito interessante e uma recomendação, uma instrução que também considero como algo formativo. Então, é no contexto bíblico que traz dessa lição, e o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo a respeito do capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Olha a recomendação do apóstolo para Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. E aqui também no 15, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então está aqui somente esses versículos, 4 versículos, mas que trazem para nós um ensinamento riquíssimo e muito firme da parte aqui do apóstolo Paulo, com certeza inspirado pelo Senhor, vem trazendo aqui essa recomendação para Timóteo, e é algo que foi como uma mensagem daquela época, no contexto daquela época, mas que ecoa através dos tempos e agora fala firme ao nosso coração. É isso que a palavra do Senhor faz. O seu poderio, a sua supremacia é mostrada nessa maneira, na forma que ela é inspirada e através das épocas, os contextos, do tempo que passou, a palavra ainda ecoa de uma forma extraordinária aos nossos corações nos dias de hoje. Então está aqui a recomendação do apóstolo. Ele vai dizer, olha, não despreze o dom que foi entregue a ti, que foi imposto, que foi entregue da parte do Senhor em profecia. Persiste em ler, estudar, exortar e ensinar. Ocupa-te nessas coisas. E aqui ele vai dizer, aqui trazendo no contexto aqui, conclusivo, vai dizer aqui no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em outras palavras, ele vai dizer, vigia, toma cuidado. Então, é importante essa reflexão, ele vai dizer, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então é um recado que foi deixado aqui para nós também nos nossos dias, que nós possamos nos esforçar naquilo que a palavra do Senhor tem nos exortado. Então esse conteúdo é um conteúdo extraordinário e muito tremendo para nossas vidas. Nós vamos concluindo por aqui, desde já agradecendo a sua companhia. Continue buscando a respeito da leitura das cartas, das epístolas, pois o conteúdo é um conteúdo muito rico, que nós vamos buscar muito mais a respeito desse conteúdo e vamos estar crescendo ainda mais. Estamos aqui apenas trazendo uma forma simplificada desse conteúdo, mas essa palavra do Senhor que foi deixada para nós, para a nossa reflexão dessa lição. Que possamos estar buscando a respeito da instrução e da formação que a palavra do Senhor ela tem trazido para nossas vidas. Que nós possamos absorver e possamos estar se moldando o nosso caráter e sendo cristãos autênticos na presença do Senhor em meio a essa geração perversa. Eu te desejo desde já um bom estudo, um bom aprendizado, que o Espírito Santo ministre ao seu coração de uma forma tremenda e possa estar te enchendo de graça, de unção, para que você possa continuar até o fim da jornada, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar.